10, onde nós estamos terminando esse versículo, e a gente vê essa peleja na, no segundo céu. E, e aí ele disse, a saber que eu vim e eu tornarei, lógico, para o reino de Deus. E aí, quando ele vai tornar, lógico, pelejar aí contra o príncipe da Pérsia. E saindo eis que virá o príncipe da Grécia. Queria ler Apocalipse 8, verso 3, 5. Apocalipse capítulo 8. O capítulo 8 de Apocalipse, o verso 3, a palavra do Senhor vai descrever sobre o poder da oração. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu-o do fogo do altar e atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocar. O tremendo poder da oração. Né? A, Quando ele chega aqui no verso 3 de Apocalipse, um anjo toma um incensário na mão e oferece com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Quando Deus vai instituir o sacrifício, no capítulo em Êxodo, ele vai criar um altar, vai falar para o povo de Israel criar um altar, e, e as pessoas oravam e colocavam, né, a gente já falou isso, orava sobre a cabeça do bode, e pegava um cordeiro de 1 ano e matava esse cordeiro, e a gordura era oferecida ao Senhor, e, e subia com um cheiro agradável. Nós vamos ver isso em Gênesis, quando Jesus aparece para Abraão e oferece também sacrifício. A Josué, quando tem a visão de Jesus também, ele oferece sacrifício e o anjo sobe nesse sacrifício. As nossas orações é um sacrifício santo diante do Senhor. Nós reconhecemos a morte de Cristo e a ressurreição dele. Toda vez que nós oramos, quando a palavra de Deus fala em Efésios que nós devemos oferecer a Deus sacrifício, nós somos como sacrifícios de louvor a Deus. Isso, no momento que nós reconhecemos a soberania de Deus sobre nossas vidas e oramos a Ele, isso é como um cheiro agradável diante do Senhor. A oração tem esse poder. Depois nós vamos ver que ele tirou esse incensário na terra, o negócio ferveu aqui, né? Mas isso é uma outra situação. Então, todas as vezes que eu e você oramos, todas as vezes que nós nos colocamos à disposição de orar ao Senhor, nossa vida é transformada, nossa vida não só é transformada, como também movimenta esse segundo céu e o terceiro céu também, e, consequentemente, o primeiro céu onde nós vivemos aí, a terra. Quando chega no capítulo 11, agora, de Daniel, vamos lá em Daniel capítulo 11, verso 1, mas eu, no primeiro ano de Dario, e aí nós estamos falando, né, em 538 antes de Cristo, aí já começa o Império Persa a tomar forma gigantesca, mas eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para fortalecer
e me animar. Então, agora, Daniel vai descrevendo. Imagine toda essa visão que ele teve a orientação do anjo, e aí ele começa a se animar, como se passasse aquele turbulência de pensamentos, e aí ele começa a ter força para continuar o trabalho dele. Neemias vai falar isso também. O verso 2 diz assim, ó, agora eu declararei, o anjo falando com Daniel, agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda, olha só, ele já dá a dica aqui, ó, no primeiro ano de Dario, no verso 1, e ele fala a perfeição como Deus escreve os detalhes, não tem como não ver. Hoje a gente sabe que aconteceu porque tem um livro de história, mas lá na época o futuro estava tudo certinho. Ele disse, ó, agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, a saber, eu tenho Ciro, depois aí que vai se levanta, Cambises II, Dario o Grande e depois, por último, o Xerxes, né? Depois de Dario aí. E o quarto, que é Xerxes, que aparece na nossa Bíblia, que aparece no filme de 300 lá, ele diz assim, ó, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos os que foram antes dele, e tornando forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. E aí ele investe as batalhas gregas. Xerxes tenta de todo jeito conquistar a Grécia por várias frentes, e todas elas ele foi derrotado, porque o Império Grego aí começa a se fortalecer e a tomar forma. E aí Alexandre vai surgir, lógico, depois, e aí toma o Império. No verso 3, ele diz assim, e a Grécia de Alexandre depois toma, depois se levantará um rei poderoso e reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Foi o que Alexandre fez. Em pouquíssimos anos, ele conquistou toda a região da Ásia Menor ali, e até a Índia, conquistou o Egito, parte da África, o seu reino expandiu. Então, eu tenho um reino da Babilônia, que era regional, foi ali até o início do Mediterrâneo, com Israel, e depois até o Egito também, mas era uma forma menor. O Império Grego, o Império Persa, aliás, babilônico foi até Israel, até o Egito. O Império Persa, ele toma uma proporção maior, chegando, pegando o norte da África, indo na Grécia, tomando aquela região assim que eles pagavam um tributo. E aí, quando chega o Império Grego, ele toma uma proporção muito maior. O Império Romano, então, uma proporção muito maior. Não sei se na apostila eu coloquei essas mudanças, mas dá para ver no mapa assim a expansão desses impérios quando eles vão tomando. Eu acho que eu nem coloquei em desenho aí, mas eu vou ver se eu pego e eu ponho para deixar. Mas no auge do seu reino, aí voltando Daniel, será quebrado e repetido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou com o seu reino. Será arrancado e passará a outros, fora dos seus descendentes. E olha só, então no auge do reino de Alexandre Grande será quebrado e repartido para os 4 ventos, ou seja, os 4 generais que a gente já viu de
Alexandre o Grande, que era lá Seleuco caçando Lisamarco e Ptolomeu. Eles vão, depois da morte de Alexandre, eles tomam. Há várias teorias sobre a morte de Alexandre. A que mais pega é que ele foi envenenado pelos seus próprios amigos, aí, os próprios generais, e eles tomaram o poder. Quando nós lemos em Jeremias, essa Bíblia, Jeremias, capítulo 49, verso 36, Jeremias 49, verso 36. Ah, e aí falando sobre ainda, né, a região de Elão, da Grécia aí, ele diz assim, ó, trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro ângulos do céu e o espalharei na direção de todos os ventos, e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão. Ou seja, falando de Israel, que quando o Império Grego chegasse, ele ia expulsar eles sobre os quatro ventos, ou seja, os quatro cantos da terra. E realmente Israel ele viveu espalhado até o início do século XX, pós Segunda Guerra Mundial, pós Primeira Guerra, depois na Segunda, de uma maneira mais efetiva, o povo de Israel voltou para a região de Israel. Zacarias, capítulo 2, Zacarias capítulo 2, o verso 6 de Zacarias, Zacarias 2, 6, aí nós temos essa predição também. A fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalharei com os quatro ventos do céu, diz o Senhor. E aí ele dá uma orientação para o povo de Israel, porque o Império Grego, assim como os outros, mas ele, para enfraquecer todo o reino conquistado, ele trazia pessoas de outros reinos para lá e levava eles para outros reinos. Misturava tudo, ou seja, era outra língua, era outra cultura, era outros valores, e essa mistura enfraquecia os povos. É, porque cada povo tinha uma cultura, cada povo tinha, lógico, uma língua, uma religião, e essa mistura diluía os pensamentos. A globalização tem esse poder de diluir muitas coisas. As pessoas acabam tendo muito acesso a culturas diferentes, a pensamentos diferentes. Alguns são bons, acrescentam, nem sempre tem a maturidade para discernir sobre algumas coisas. Em Apocalipse capítulo 7, o verso 1, Apocalipse 7, verso 1, pode abrir a sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 7, verso 1, ele vai falar sobre essa questão. Sempre quando aparece na Bíblia os quatro cantos aí da terra, os quatro ventos, está mostrando exatamente as quatro direções, norte, sul, leste e oeste, essa totalidade do globo. O capítulo 7, verso 1, depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguro os quatro ventos. Olha só, esses. Lembra que nós lemos sobre a potestade do ar, Satanás fugindo na potestade do ar, essa questão do vento aí, essa questão da força de destruição? Existe aí quatro anjos segurando esses demônios, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Isso depois nós vamos ver em Apocalipse. Nós temos essa ação demoníaca aí agindo sobre a terra e espalhando. É como se fosse o transporte aí, acredito, dos anjos, um levando o outro aí, carregando para lá, levando, manifestando poder sobre um e outro aí e sobre a destruição. Depois a gente vai falar mais sobre esse tipo aí de anjo caído. E em Jeremias capítulo 12,
volta lá para Jeremias capítulo 12, o verso 15 e 17, Jeremias 12, verso 15 e 17. A palavra do Senhor, no verso 15, ele vai dizer assim, não. E será que depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer deles, falando agora de Israel, voltando lá, e farei voltar a cada um a sua herança. Nós estamos falando do início do século XX aí. Cada um a sua terra. É só para essas datas é importante para você ver o período da profecia. Nós estamos falando aqui isso em 500, 300 antes de Cristo, aliás. E aí depois, 300 anos de Cristo, o povo de Israel só vai voltar para a terra dele só lá no início do século XX. O retorno do cativeiro, ele traz um grupo, aí Israel tenta se fortalecer, tem a revolta dos macabeus, tem porque qual que foi o erro de Israel? Ele confiou nos homens ao invés de confiar em Deus. Porque quando imagine que você está sendo subjugado. Israel, quando ele volta do cativeiro babilônico, ele começa a fazer alianças com outros povos. Então, ele vê no povo persa um aliado. O Império Persa permite a reconstrução do templo, permite a reconstrução do muro de Israel, e ele vê ali um aliado. Então, ele se apropria dessa aliança. E depois eu tenho o Império Grego. E aí bagunça toda a vida de Israel, e aí ele aprendeu essa questão, já vinha, né, aprendendo sobre essa questão de alianças do mundo. E aí ele faz essas alianças. Depois não vai dar certo, porque o Império Grego, entre os povos de Ptolomeu e os povos de Seleuco, os Seleucos e os Ptolomeus, eles brigavam, e a gente vai ver assim, nossa, foram anos brigando até o Império Romano. Então, assim, foi aí 200 anos, quase 300 anos, brigando, e ora os Ptolomeus tomavam Israel, ora os Seleucos tomavam Israel, ora os Ptolomeus tomavam... E essa disputa ali, Israel fica no meio, né, entre o Egito, que é dos Ptolomeus, e a Ásia Menor, que pertencia aos Seleucos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Nós vamos falar sobre isso aí. Eles brigando, e Israel, lógico, era moeda de troca. Ora, não... E isso fragmentou muito a cultura judaica, enfraqueceu muito. Quando eles veem o Império Romano surgindo, eles acabam se aliando ao Império Romano e, e aí dá tudo errado também. Lógico, porque eram povos conquistadores. E isso tudo, por que eu digo isso? Por causa dessas alianças que às vezes a gente acha que é o melhor, ao invés de confiar em Deus. Um texto muito, eu vou ler esse aqui, mas algo que me chama muita atenção é do rei Asa. Mas aqui, ó, voltando ao verso 15, tornarei compadecer-me deles e os farei voltar, cada um a sua herança e cada um a sua terra. Se diligentemente aprenderem os meus caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinam o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Exatamente aquilo que nós falamos, ó. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, e aí, olha só, tratando com aqueles que estão em Israel, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinam o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Se aquele povo, Israel, se voltasse para Deus e começasse a ensinar os filhos de Israel sobre a verdade de Jesus, como eles estavam ensinando sobre Baal, e se arrependessem, certamente Deus edificaria eles de novo no meio do povo. Mas não aconteceu por causa dessas alianças.
por confiar mais, infelizmente, nos homens do que em Deus. Ainda em Jeremias 18, aproveitando que estamos aí, Jeremias capítulo 18, verso 7, é assim, ó, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir. Se tal nação, olha que coisa tremenda, se tal nação se converter da maldade contra o qual eu farei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E, e, e no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para edificar e plantar, se ela fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem e haverá dito e lhe farei. Ou seja, Deus vem e fala, ó, vou destruir esta nação. Se ela mudar e se arrepender, Deus não vai destruir. Onde a gente vê isso? No livro de Jonas é muito latente isso, muito legal. Por quê? Porque ele manda Jonas pregar para o povo de Nínive. E quando Jonas vai pregar para o povo de Nínive, o povo se arrepende. E aí Deus, ele se compadece desse povo e ele perdoa. Quando a gente chega em Jonas, a, o capítulo 4 de Jonas, e aí a história de Jonas é que ele vai para Nínive, e aí tem toda uma saga, porque ele tenta fugir da ordem de Deus, e um peixe engole ele, ele fica 3 dias na boca de um peixe, e aí ele faz uma oração, e o peixe vomita ele na cidade de Nínive, e aí às 5 da manhã ele prega de Jesus, ou seja, para ninguém ouvir ele, estava todo mundo lá ainda, talvez dormindo, e ele vai e prega, e alguém ouviu e se arrependeu, e aí o outro olhou e se arrependeu, aquele cara arrependido, e foi assim um efeito dominó, até chegar no rei de Nínive, e ele ficou, ó, o povo está triste porque o pecado tocou a vida deles e eles entenderam que isso que é mais tremendo. É a, ó, quer ver? O verso 10 do capítulo 3 de Jonas, olha só, só para ver o rei, olha só, o verso 5, capítulo 3 de Jonas, verso 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Olha só, ó, vamos ler o verso 4, aí você vai ter. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, Deus já falou, vou te dar um prazo de 40 dias e eu vou te destruir. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestidos de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei, olha só, não começou no palácio. Às vezes a gente acredita que a mudança do Brasil tem que começar lá no Palácio do Planalto, mas começa no nosso quarto, individualmente. E a nossa oração, e aí o poder de novo da oração, transforma o Brasil e transforma o mundo. O problema é que eu quero que outros façam o que eu deveria fazer. E isso é ruim, porque não é isso que Deus pede. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou as suas vestes reais, cobriu de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Olha só, o rei olhou a situação do povo e falou: Meu Deus, ele mesmo se humilhou e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas. Gente, uma ovelha não comer é querer matar ela, né? De fome mesmo. Porque ela come o dia inteiro, come, mastiga, mastiga. Sabe assim, ovelha, ela só deita quando ela está quando ela está vomitando, porque não aguenta mais comida. É um negócio fora do comum. Por isso que nós somos comparados às ovelhas, né? Ah, brincadeira. Nem as ovelhas provem coisa alguma, nem levem ao pasto, e nem bebam água.
Não era um jejum só de alimento. Ele queria que o povo sentisse que eles perderam algo. E nesse momento, as, a perda não vem de Deus. Mas quando nós perdemos algo da nossa vida, Deus nos permite entender algumas coisas para mudar o nosso coração. Acredito que esse é o maior propósito de Deus sobre a perda. Não é Ele que nos faz perder nada. Nada de ruim vem de Deus. Nada. Nada, nada, nada. Esquece se você ouviu algo dizendo, Deus tirou para me ensinar. Deus não tira nada de ninguém. O nosso pecado, e eu digo o nosso pecado, não estou dizendo o meu individualmente, o seu. O pecado que vem desde Gênesis capítulo 3. Porque, assim, às vezes você não fez nenhum pecado e alguém roubou um bem seu, ou você perdeu alguém que amava, ou você ficou acometido de uma enfermidade. Nada de mal vem de Deus. Mas Deus usa isso para trazer conforto, consolo e a presença dele sobre nossa vida. O bem vem do Senhor, nunca o mal. E aí ele continua, mas sejam cobertos de pano de saco, assim homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha só, o próprio rei sabia que Nínive era uma cidade, uma nação, um povo violento, característica do Brasil, infelizmente. Quem sabe, olha só, o fato dele fazer um jejum não significa que Deus mudaria o pensamento dele. Mas lembra a promessa que a gente leu lá em Jeremias? Isso que eu acho tremendo. Olha só, é, é, como Deus é tremendo nisso. Deus tem uma promessa e a gente pode se apropriar dessa promessa de Deus. E aí ele chega e o rei fala, olha, quem sabe eu vou fazer jejum para mudar o coração de Deus, eu vou fazer uma campanha para... Não, não é esse propósito. Eu e você podemos fazer um jejum, podemos fazer propósitos, votos, mas não significa que Deus vai atender. Lembra de Davi? Nós lemos disso lá em Samuel, quando ele faz um jejum pela vida do seu filho com Batseba, e infelizmente depois de 7 dias a criança morreu. Então, o rei tem esse mesmo pensamento. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará o furor da ira de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho a Deus e se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não fez. Nínive ficou 120 anos na graça de Deus. E ela só veio depois de 120 anos, aí sim ela foi sitiada e foi destruída. Então nós vemos assim o poder e a graça de Deus. O povo se arrependeu, o povo pediu perdão e nesse momento Deus toca sobre esse povo. Isso é tão tremendo porque o amor de Deus e a promessa dele, ele sempre quer que eu e você tenhamos essa misericórdia, essa graça de Deus, sempre, 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 sempre. Quando nós falamos aí sobre o, o rei Asa, e é uma coisa interessante, porque Deus vai sempre tratar comigo e com você um desejo que nós nos encontremos com o Senhor. Quando vou achar aqui, depois eu leio. Quando Deus trata com Asa, e aí ele vai falar, infelizmente Asa confiou mais nos médicos do que em Deus. E por causa disso, ele acabou falecendo, porque ele tinha uma enfermidade nos pés e ele não reconheceu o que Deus poderia ter feito sobre a vida dele.
Infelizmente, por causa disso... Segundo Crônicas 16, pega segundo Crônicas 16, só para ler esse aqui, e aí amanhã a gente vai para o verso 5. Segundo Crônicas 16, verso 12, ele diz assim, segundo Crônicas, capítulo 16, verso 12. No 39º ano do seu reinado, o rei Asa, olha só, 39 anos reinando, Asa foi um homem que andou nos caminhos do Senhor. Ele era um rei que o povo de Israel amava. Asa doente dos pés. A sua doença era extremamente grave, extremamente grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Olha só, ele ficou 2 anos enfermo. Em 2 anos, ele confiou mais nos médicos do que em Deus. Uma pena. Tudo que eu e você podemos passar, ou possamos passar, devemos buscar o Senhor. Lembra lá sobre o quarto? Não tem nada que Deus não possa mudar ou fazer por mim e por você. Infelizmente, a Asa confiou mais naquilo que os médicos diziam e 2 anos enfermo. E Deus coloca isso porque ele fala, nossa, eu queria abençoar e ele não pediu. Deus quer te abençoar, Deus quer me abençoar. Ele só espera que eu peça. Tem coisas que eu não peço para Deus, porque eu acho que eu consigo fazer. Essa hora que eu e você, quando Jesus fala, eis que estou à porta e bato, e aquele que deixar eu entrar, cearei e habitarei com ele. É uma coisa que a gente tem que perguntar, qual área da nossa vida Deus não tem acesso? Porque no momento em que eu abro, não importa a área, no trabalho, nos estudos, no lar, em casa, no relacionamento, em tudo, em tudo, em tudo. Quando eu falo, Deus, fala para mim o que eu tenho que fazer nessa área, Deus vai falar. Deus sempre fala. E eu preciso deixar Ele conduzir a nossa vida. No momento que Deus conduz, nós temos a vitória. Foi o que aconteceu com Nínive, com o reino de Nínive, eles falaram, oh, Deus, toma conta porque nós somos pecadores. E Deus mudou a sorte. Foi o que aconteceu com Asa, que ele não abriu a porta para Deus e falar, Deus, toma conta dessa enfermidade e muda isso. Ele teve a oportunidade 2 anos. E eu queria só deixar isso para a gente entender que tudo que acontece na nossa vida pode ser mudado quando Deus está na frente. Amém? Ó Pai, eu quero agradecer por esse dia, pedir que Teu Espírito Santo continue a nos abençoar, que possamos deixar a nossa vida aberta para o Senhor entrar e fazer morada nela em todas as áreas. Pedimos perdão por aquelas áreas que ainda estão fechadas, estão no nosso controle. Nessa manhã colocamos todas as nossas áreas no Teu controle, para que o Senhor governe sobre nós, tire de nós o que não lhe agrada, de uma vez por todas, e nos conduza à vitória eterna. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos nós, amados.